Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de estratégias, principalmente estratégias de momentum, ou seja, estratégias que vão seguir a tendência, que vão tentar encontrar algum parâmetro de força nessa tendência, de alta ou de baixa, e aí, se houver essa tendência de alta, ou se o indicador entender que existe essa tendência de alta, nós vamos comprar. E se o indicador entender, ou indicadores entenderem que existe uma tendência de baixa, aí nós vamos acabar vendendo. Então, para começar, uma estratégia que eu já falei aqui para vocês várias vezes, que eu gosto bastante, é simplesmente a estratégia de comprar na baixa e vender na alta. Então, é uma estratégia que... Deixa eu colocar uma média móvel aqui para a gente ver a estratégia mais velha do que andar para frente, basicamente, de compra e venda. Então, nós podemos simplesmente, se for uma estratégia contrária, né? No momento em que cruza a média móvel para cima, eu vendo, e no momento que cruza a média móvel para baixo, eu compro. Se eu for ter uma abordagem a favor da tendência, no momento em que cruza para cima, eu vou comprar a favor da tendência, né, no caso, e quando cruza essa média móvel para baixo, aí eu vou vender. Aí eu posso melhorar um pouquinho, ao invés de utilizar uma média móvel, colocar, por exemplo, um envelope, e aí eu vou conseguir comprar um pouco melhor e vender um pouco melhor também. Então, a mesma coisa, se eu for contra a tendência, eu compro no momento de baixa e vendo no momento de alta em que rompe aqui em cima. Então, por exemplo, aqui não teria dado certo, aqui teria dado certo. Então, um mercado mais lateral geralmente dá mais certo. Um mercado que pega uma tendência, aí geralmente dá errado. Por isso que é importante sempre trabalhar com um stop loss e um stop gain. Eu posso fazer o contrário também. Então, toda vez que rompe aqui, eu compro. Às vezes dá errado, às vezes dá muito certo. Então, pega uma tendência, né? Aqui, por exemplo, venderia, daria errado. Aqui compraria, daria certo. Aí aqui venderia, daria mais ou menos certo. Aqui compraria, provavelmente daria errado. Então você tem momentos em que o mercado acaba ficando mais lateral e tem momentos em que o mercado acaba pegando uma tendência. Ele nem sempre fica só lateral, senão nós utilizaríamos uma estratégia contrária e ficaríamos fazendo dinheiro quase que infinitamente com essa estratégia. E ele também não fica o tempo todo só em tendência, porque se nós tivéssemos daí uma estratégia a favor do movimento, comprando na alta e vendendo na baixa, nós iríamos ficar também ganhando dinheiro infinitamente fazendo essa estratégia. Então, às vezes o mercado fica mais lateral, às vezes pega uma tendência forte, às vezes pega uma tendência fraca, uma tendência média, uma tendência grande, uma tendência pequena. E aí, para você sair de uma operação dessas, por exemplo, vamos entrar contra a tendência. Comprei aqui ou vendi aqui, para dar exemplo de uma operação que provavelmente daria certo e uma que provavelmente daria errado. Eu posso ter um stop loss por porcentagem, por exemplo. Então subiu 10% do meu preço de entrada, eu vou zerar essa operação. E aqui mesma coisa. Caiu mais 10 eu zero, subiu mais 10 eu zero, faço um stop gain no caso, né? Então seria um stop loss aqui para baixo, stop gain aqui para cima, ou então pode ser 15, ou então pode ser 20, enfim. Posso utilizar um stop gain maior do que o stop loss, ou um stop loss maior do que o stop gain. Eu só não acho legal quando o stop loss ou o stop gain é muito maior ou muito menor um do que o outro. Então, se eu ganhar, eu vou ganhar 10, se eu perder, eu vou perder 1. Ou se eu perder, eu vou perder 10 e se eu ganhar, eu vou ganhar 1. Até porque dependendo do número de ocorrências dessa estratégia, dependendo do certo comportamento que aquele ativo teve no seu backtest, se você ter uma disparidade muito grande entre esse stop gain e esse stop loss, isso vai acabar enviesando muitas vezes o teu backtest, seja colocando ele como muito positivo ou como muito negativo. Quando você trabalha já com stop gain e stop loss de 1 para 1, ou 2 para 1, ou ali no máximo 3 para 1, aí você acaba não enviesando tanto assim esse backtest. Mas falando agora especificamente de estratégias de momentum, o envelope não é tão interessante para estratégias assim. Seria mais interessante, por exemplo, o Bollinger's Band. Então, as bandas de Bollinger
seriam mais interessantes para uma estratégia a favor da tendência, porque elas contraem nesses movimentos onde o mercado fica mais lateral e aí muitas vezes existe uma expansão. Então aqui você compraria num bom momento. Aqui você compraria no momento, se não me engano, melhor do que o envelope, apesar da operação não ter dado tão certo assim. Aqui você provavelmente venderia aqui assim, não teria dado tão certo. Aqui é a mesma coisa. Então percebam, olha só que interessante, pessoal. Vários momentos aqui nessa estratégia, por exemplo, utilizando as bandas de Bollinger, eu vou ter um stop loss se eu tiver um stop mais curto também, né? Porque eu posso simplesmente ficar nesse balanço aqui junto com a operação até finalmente tomar uma tendência e aí eu teria um stop gain ou teria um stop loss. Então percebam que a banda vai expandir em momentos que o mercado pega uma tendência, vai começar a contrair e daí quando começa a expandir de novo, a banda começa a expandir novamente. Contrai, expande junto com a tendência. Geralmente quem vai fazer uma estratégia querendo pegar a tendência vai trabalhar muitas vezes com stop loss mais curto e com stop gain mais longo. Então a pessoa vai trabalhar às vezes com stop gain 3 vezes maior do que o stop loss, 4 vezes, 5 vezes maior do que o stop loss. Por quê? Ela muitas vezes vai entrar nesse tipo de operação, aí stopa uma vez, stopa duas, stopa três, stopa quatro, stopa cinco, até que ela acerta uma tendência. E aí nessa tendência ela realmente tem que compensar todas essas pequenas perdas que ela foi tendo ao longo do tempo. Por isso que eu acho um pouco mais interessante a estratégia contrária de comprar na baixa e vender na alta, porque a gente consegue trabalhar com um stop gain, um stop loss mais próximo. Porque nós estamos justamente querendo pegar movimentos mais curtos e não movimentos longos. Aí outro indicador que nós podemos utilizar é, por exemplo, o RSI, conhecido também como Índice de Força Relativa, o IFR aqui. E eu posso, por exemplo, toda vez que houver um cruzamento de um número abaixo dos 50, então o mercado está trabalhando abaixo dos 50, cruzou a linha dos 50, eu compro imaginando o começo de uma tendência. Ou toda vez que bater aqui no 70, eu vou comprar porque eu imagino que essa tendência está forte. Ou então toda vez que estiver aqui no 70, aí começa a baixar, encosta aqui no 50, eu vou vender porque eu imagino uma reversão depois dessa tendência forte de alta. Ou então, no caso, se for o contrário, né, teve uma tendência forte baixa e aí vai começar alguma tendência de alta. Então essa é outra maneira de explorar. Aí nós temos um outro indicador que muitas pessoas que gostam dessa estratégia de momentum utilizam, que é o Smoothed Rate of Change. Deixa eu tirar aqui as bandas de Bollinger. E aí ela vai mostrar essa tendência para a gente também. Então aqui é uma tendência de baixa, aí parece que vai reverter na tendência de alta, não reverte, tendência de alta, aqui aí reverte, né? Aí continua nessa tendência de alta. Aí aqui nós temos uma reversão, tendência de baixa novamente e tendência de alta de novo. Aí, enfim, vai mostrando qual que é a tendência do mercado e é claro que nós podemos mudar os parâmetros desse indicador. E aí, dentro disso eu posso colocar algumas estratégias, como eu falei antes. Posso colocar uma estratégia de entrar na operação e sair com alguma porcentagem de alta ou com alguma porcentagem de baixa, com stop loss ou com stop gain. Posso também, se eu quero pegar uma tendência maior, por exemplo, ter uma estratégia onde eu vou ter um stop loss menor realmente, mas eu vou seguir a tendência até ela alcançar certa força, certo patamar. Então, por exemplo, compro aqui, mantenho, continuo dentro dessa tendência, provavelmente trabalhando aqui com algum stop loss em algum lugar, né? Mas continuo dentro dessa tendência e fico nela até ela atingir certa força. Ou então, quando começar a haver uma reversão dessa tendência, eu saio dela. Ou então, quando ela reverter, aí sim eu saio dessa tendência. Então, é uma estratégia. Ou então também, o meu stop loss pode ser pelo indicador ou por suporte e resistência. Então, posso ter diferentes tipos de stop loss. Então, pessoal, quando nós falamos de estratégias de momentum, onde eu quero seguir a tendência, eu quero muitas vezes entender a força dessa tendência
para saber se eu entro nela ou não, nós vamos utilizar, via de regra, algum indicador ou alguns indicadores para identificar essa compra ou essa venda e tentar surfar esse grande movimento de alta ou este grande movimento de baixa. O que é muito importante aqui sempre antes de você começar a operar isso na conta real? É você fazer o backtest e a validação dessa estratégia. Então, eu posso utilizar aqui, por exemplo, o S-Rock, posso utilizar ele em outra média móvel, posso utilizar ele em ativos diferentes, posso utilizar ele junto com outros indicadores e eu tenho que fazer o backtest e validar essa estratégia para ver se nos últimos anos, nos últimos 5 anos, na última década, ou então se eu opero em tempos menores, pode ser no último ano, nos últimos 2 anos, se essa estratégia teve um bom resultado. Aí, validando essa estratégia, é importante eu ver se existem certos momentos aonde essa estratégia é mais ou menos assertiva. Por exemplo, utilizando esse indicador aqui, eu posso fazer uma estratégia aonde toda vez que ele deixa de estar vermelho e entra aqui numa tendência de alta, eu compro nessa reversão. Só que daí eu começo a analisar esse backtest, essas validações que eu faço, e eu percebo que, na verdade, quando ele está aqui em 10 ou quando ele está aqui em 5, eu acabo tendo um sinal muito melhor, muito mais confiável de tendência de alta do que quando ele simplesmente cruza o 0. Então, eu vou começar a avaliar a possibilidade de, ao invés de trabalhar com essa inversão, sair do negativo para o positivo, quando ele sai do negativo ou do 0 a 0 para o mais 5, aí sim eu entro nessa compra. E na estratégia de venda eu posso utilizar a mesma lógica, por exemplo, quando ele sai ali do 0 para o menos 5, aí eu vendo. Ou então eu posso ver que com uma estratégia de venda vai ser um pouquinho diferente. Talvez é mais interessante a partir do 0, ou é interessante a partir do menos 10. Ou é interessante a partir do momento que tem uma alta muito forte e cai 5 ou 10 pontos nessa alta muito forte, é interessante vender. Então pode ser uma estratégia diferente. A compra vai ser uma estratégia e a venda vai ser outra estratégia. Aí outro ponto importante, pessoal, é você ter um portfólio onde você vai utilizar essa estratégia. Você pode ter, por exemplo, 10 ações fixas onde você utiliza essa estratégia, ou você pode ter 50 ações as quais você monitora e quando uma certa porcentagem dentro dessas 50 ações, por exemplo, 5, 10, 15, atingem esse nível que você quer, onde os indicadores te indicam uma entrada, aí você entra em certo número de ações. Ou então pode ser commodities, ou pode ser moedas, ou podem ser outros tipos de ativos. Mas aí você consegue diversificar um pouco o resultado dessa sua estratégia, não fazendo com que ela seja muito concentrada em uma só ação ou um só tipo de ativo. Porque digamos que é uma estratégia onde 60% das vezes você acerta e 40% das vezes você erra. Ou você erra 70% das vezes, mas o 30% você acaba ganhando muito mais do que quando você erra. Se você fizer essas estratégias em um só ativo, você pode muitas vezes ter ali uma semana, um mês ou um ano até, onde você tem várias quedas, vários erros, vários stop loss seguidos. Isso vai prejudicar muito a sua conta. Isso vai fazer, inclusive, com que você não consiga alavancar essa conta. Vai fazer, muitas vezes, com que a margem que você vai utilizar nessa conta tenha que ser muito pequena, porque o risco que você corre é muito grande. Agora, se você diversifica essa estratégia ao longo de 5, 10, 15 ativos diferentes, você consegue reduzir muito esse desvio padrão, de forma que você, na semana, no mês, no ano, não suba muito, mas também não caia muito. Mas, se a estratégia é vencedora, você tende a subir. Eu quero dizer, com subir, você tende a ganhar, você tende a aumentar a sua conta. Você tende a ter um retorno positivo. Então, na aplicação desse tipo de estratégia, é importante você construir um portfólio. Porque se eu ficar utilizando essa estratégia só em NVIDIA, que é o exemplo aqui do nosso vídeo, pode ser que eu pegue um ano, ou um mês, ou uma semana, dependendo do tempo que você está utilizando, né? Faz mais ou menos operações, muito boa, e vou ter um retorno muito bom. Mas pode ser também o contrário, que eu pegue um ano relativamente ruim para a NVIDIA, dentro da minha estratégia, e
acabe perdendo muito da minha conta. Agora, quando eu separo isso em, por exemplo, várias empresas, utilizo uma parte da minha conta para fazer operações em Nvidia, uma parte na Amazon, uma parte na Apple, uma parte no Meta, uma parte no Google, uma parte na Microsoft e assim por diante, aí o meu risco acaba sendo muito menor e se é uma boa estratégia, eu vou tender a ganhar dinheiro com ela no longo prazo. E outro ponto importante quando nós vamos fazer a estratégia de momentum, e o que eu estou falando aqui não serve só para a estratégia de momentum, serve para praticamente todas as estratégias, é você fazer um rebalanceamento, que aí a gente já entra um pouquinho mais em uma visão discricionária da nossa estratégia. Porque o mercado pode se tornar mais volátil, menos volátil, aquele ativo que você está operando ou aqueles ativos que você está operando tendem a mudar ao longo do tempo, então tendem a ter características diferentes ao longo do tempo, podem se tornar mais voláteis ou ativos que pegam mais uma tendência. Aquelas empresas, às vezes são empresas de crescimento, se tornam empresas velho, e aí a volatilidade delas vai diminuindo, e daí a característica dessas empresas muda, e elas começam a ficar muitas vezes mais laterais, ou elas ficam muito laterais, quase não se mexendo, e aí pega uma grande tendência, ou então aquele ativo começa a pegar tendências menores, não fica nem tão lateral assim, mas também não pega mais tendências grandes. Então essas características do ativo vão sendo alteradas ao longo do tempo, e aí se fizer sentido dentro da sua estratégia, vale a pena você acompanhar esses tipos de mudanças e ver se essa estratégia está tendo a sua efetividade diminuída ou aumentada ao longo dos meses, ao longo das semanas, ao longo dos anos. E aí você pode acrescentar alguma coisa nessa estratégia, tirar alguma coisa dessa estratégia, mudar os parâmetros dela, por exemplo. E isso serve, inclusive, quando eu falo aqui de backtest e análise de estratégia, também vale para estratégias muito discricionárias. Então, até aquela pessoa que quer fazer uma carteira com 10 ações para investimento no longo prazo, seguindo uma estratégia de value investing, uma estratégia parecida ali com a estratégia do Warren Buffett, por exemplo, a pessoa fazer um backtest dessa estratégia é algo positivo, porque por mais que seja uma estratégia mais discricionária, ou seja, não vão ter tantas regrinhas para a entrada e a saída nessa operação, todo mundo que tem uma estratégia de value invest vai ter certos indicadores, certas informações, as quais terão mais peso para essa pessoa na hora de tomar uma decisão. Então você tem ali 300 indicadores financeiros para uma empresa e alguns desses indicadores para você não serão tão interessantes e outros serão mais interessantes. Então talvez o PL seja um indicador interessante, o fluxo de caixa da empresa, o ROIC, o ROA, o ROI, o endividamento dessa empresa, o crescimento das receitas dessa empresa nos últimos anos, ou o crescimento do lucro dessa empresa nos últimos anos, o price to book da empresa, alguma relação entre EBIT, entre EBITDA, entre lucro, entre EBITDA e despesa, enfim, vai haver aqueles indicadores, aquelas informações financeiras, as quais são mais importantes para esse tipo de investidor. E é interessante ele fazer um backtest no sentido de quais são as informações financeiras, quais são os indicadores, os quais eu dou mais importância. E quando esses indicadores, essas informações atingirem certo patamar, eu vou tender a querer entrar nessa operação e fazer o backtest se isso teria funcionado nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos. Se esse tipo de pensamento, se esse tipo de estratégia teria funcionado nos últimos 10 anos. E daí é claro que vai ter algum grau de discricionariedade nesta estratégia. Por exemplo, gostei mais ou menos da gestão da empresa. A gestão da empresa parece ser mais ou menos profissional. O produto ou serviço que essa empresa está ofertando ou que vai ofertar é um produto ou um serviço o qual está em declínio ou o qual está em expansão. Essa empresa é líder no mercado, ela faz o melhor produto, faz o melhor serviço, ela tem alguma vantagem comparativa, enfim. Então tem outras perguntas, as quais são mais discricionárias, as quais você não consegue rodar um backtest. Mas outras você consegue. E aí é interessante você rodar um backtest observando essas características e vendo se essas características as quais você acredita que são importantes para a empresa e mudam algo nessa empresa, no sentido de tornar esta empresa mais barata aos seus olhos, se essas informações
realmente no final do dia são tão importantes assim e fazem tanta diferença assim e realmente geraram um retorno positivo para quem investiu só olhando essas características. Então, a parte 100% discricionária você não vai ter como rodar a backtest, mas tem uma parte que é mais ligada a indicadores dentro dessa análise que você faz e essa parte faz sentido você validar ela para ver se esse tipo de número, esse tipo de indicador, quando atinge determinado patamar, realmente é importante para a sua análise de compra ou venda de uma ação, por exemplo. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.